Aleluia! Glória a Deus, ao nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Eu sou a pastora Dina, falo diretamente aqui da cidade de Guanambi, Bahia, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do 1 em diante, que diz assim: João Batista, que é o título, envia dois discípulos a Jesus, dos seus discípulos a Jesus. Versículo 1 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Porque é este quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti e o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Amém. Deus é maravilhoso. Ele é tremendo na sua palavra. A palavra nos fala que João Batista, o profeta, que veio anunciando que o Filho de Deus viria à terra e que era necessário arrepender, porque o reino de Deus era chegado. Agora João Batista está preso. E como acontece conosco, homens, muitas vezes nós questionamos algumas situações e perguntamos a Deus o porquê. E quando João Batista estava preso no cárcere, ele envia dois dos seus discípulos até Jesus para perguntar-lhe se ele era o Cristo ou se ainda havia de esperar outros. Mas Jesus faz algo. Jesus mostra que ele é o Cristo, não falando, mas demonstrando em poder. E naquele momento ele começa, a palavra diz, que ide e anunciai a João essas coisas que ouvis e vedes. Aqueles discípulos haviam ouvido os feitos de Cristo, mas agora Jesus mostra a eles o poder de Deus em ação. E ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, nesse momento, Jesus, de maneira prática e por meio da fé, ele começa a exemplificar o que é o reino de Deus em ação. E Deus nos chama nesses dias para nós trazermos esse reino à terra. Mas é que ele fala que esse reino, ele vem com comprovação visual. É algo que eu trago à existência. Então, neste momento, o profeta João, o ministério dele, o propósito para o qual ele nasceu,
que era para vir à frente, anunciar o reino de Deus e que era chegado aquela região naquele momento, né, entre os judeus. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos João agora, porque o Filho de Deus já estava na terra, trazendo esse reino com graça, unção e poder. E os feitos de João agora se encerram. E ele está agora encarcerado, próximo de morrer. E ele manda saber de Jesus. E Jesus manda dizer para ele o que estava acontecendo. O reino de Deus não era só um anúncio, mas era algo visível àqueles que estavam naquele lugar. E Deus nos chama nesses dias para trazer o que é invisível à humanidade, à existência, para que eles vejam. E nesses dias há um grande avivamento sobre a igreja, sobre a terra. São milagres se manifestando. É a mão do Senhor, é o reino vindo, através de homens, mulheres, jovens, crianças, que buscam a Deus de todo o seu coração. E aqui nós vemos o Senhor dizendo, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Porque o reino de Deus, ele traz para alguns homens um confronto moral, uma mudança que precisa acontecer na vida de homens, mulheres, para que eles possam exemplificar verdadeiramente quem é Cristo na terra. E para isso tem que haver uma renúncia. E muitos não querem renunciar. Há um preço a ser pago. E a palavra diz, né? E Jesus não olha o lado humano e frágil de João naquele momento, mas ele olha aquele servo de Deus, profeta, cheio do Espírito Santo, que foi corajoso de enfrentar uma religião, a religiosidade da época, e mandar que eles se arrependessem. E muitos se arrependeram e foram ter com ele no deserto e eram batizados. E a palavra nos diz, o que eles foram ver no deserto? O que aqueles homens, o que aquela geração foi ver no deserto, quando aquele homem se levanta para anunciar arrependimento, porque era chegado o reino de Deus. E aqui Jesus começa a exemplificar quem era João Batista. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera dele. Você quer se apoderar do reino de Deus? Você quer que o reino de Deus venha à terra de maneira visível através da tua vida? Você tem que demonstrar esforço para querer que esse reino venha através de ti. É momento de renúncia, é momento de entrega, é momento de verdadeiramente analisarmos como estamos servindo ao Senhor. Temos verdadeiramente negado a nossa vontade, o nosso eu? Nós temos ido para a cruz ou continuamos vivos, fazendo a nossa própria vontade? João Batista, ele não estava vivo fazendo a vontade dele, mas ele estava fazendo a vontade do Pai. Exigiu renúncia, exigiu deserto. E quando ele estava no deserto, a unção estava sobre ele. E as pessoas afluíram, aquela geração afluiu para o deserto para ver quem era aquele homem que propagava coisas novas. A humanidade está à busca de coisas novas. O religioso, o repetitivo, eles já ouviram, eles já conhecem. Há uma expectativa no coração da humanidade.
em relação à revelação dos filhos de Deus. Eu e você temos essa missão da parte do Pai, trazer esse reino, um reino visível, um reino que é palpável, um reino que as pessoas podem ver. Servir a Deus não há a dificuldade que alguns colocam. Servir a Deus é uma entrega, servir a Deus é uma renúncia. Servir a Deus é o velho homem morrer verdadeiramente e um novo homem, a imagem de Cristo, nascer e resplandecer para a glória de Deus Pai. Então, a palavra diz que nos dias de João, até agora, se faz violência. Que violência é essa? Essa violência fala de entrega e renúncia. É quando eu quero fazer algo que agrada a minha carne e eu digo não, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu vou renunciar, eu vou chorar, eu vou dizer não, eu vou clamar ao Pai para que o poder da palavra esteja no meu espírito, mudando a minha vida. Isso é renúncia. Renúncia não está nas emoções. As emoções, elas são falíveis. O que você sente hoje, amanhã você não pode sentir. Decisão verdadeira é uma decisão que está alinhada com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. E quando você decide, nada pode te parar. É uma violência em relação às obras da carne, porque as obras da carne nos levam à morte, mas os frutos do Espírito nos conduz à vida. Deus tem nos dado uma unção nova a cada manhã, para que vivamos em amor. Amor é o fruto do Espírito. Se você tem amor, os frutos do Espírito vão aflorar na tua vida. Você vai ser diferente. O que você fala, Imagina quantas pessoas foram alcançadas pela palavra que foi pregada por João. Ele foi o precursor. Ele estava na terra anunciando os feitos do Senhor de maneira incansável, porque o Senhor era com ele. Quando Jesus chega para começar o ministério, Jesus vai até João. Jesus vai até ao servo de Deus que estava ali anunciando. E Jesus vai até ele. Quando João Batista vê Jesus, ele fica maravilhado e o Espírito Santo testifica que Jesus era aquele que havia de vir. E ele se sente em condição inferior de batizar Jesus. Mas Jesus disse, não, deixe que seja assim. Jesus se submete ao ministério de João Batista naquele momento. E ele é batizado. E naquele momento o céu se abre. E uma voz ecoa do céu. E o Senhor diz, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E naquele momento, a unção e a graça estava sobre o Senhor. Porque agora ele era habilitado pelo céu para, como homem, começar a vencer a natureza humana. Mas ele tem que ir para o deserto. Porque aqui na terra há um reinado das trevas. E ele teria que ser confrontado pelo príncipe deste mundo, para ele ser habilitado para trazer o reino de maneira palpável, para que as pessoas pudessem tocar. E naquele momento, ele sai dali e ele vai para o deserto. Por 40 dias ele jejua. Por 40 dias ele é tentado e assediado para renunciar ao seu chamado, à sua missão. Nós também, todos os dias, somos tentados pelo mal para renunciar ao nosso chamado, ao propósito que Deus tem estabelecido na nossa vida. Mas, a cada dia que nos envolvemos com a graça e a unção e o poder de Deus, nós somos aperfeiçoados. E a graça do Senhor, ela vem e reina. E essa violência interior que é dada a nós pelo Espírito Santo,
para vencermos o pecado e renunciar às obras da carne e dizermos sim para o Espírito, ela vem sobre nós e nos faz mais que vencedor. E o que nós vemos aqui, que como a palavra que Jesus falou, se faz violência ao reino dos céus. Se eu e você queremos trazer o reino dos céus, com sinais, prodígios, maravilhas, mudança na vida de homens e mulheres, transformação. Se nós queremos, é pela força interior de renúncia às obras da carne e dizermos sim para Deus e vivermos uma vida em santidade e em verdade. Sabe o que traz alegria ao meu coração? Quando eu oro por alguém e apresento para ela Jesus e mostro a situação que ela está vivendo na carne e ela resolve ter um encontro com Cristo. E dias depois, essa pessoa começa a caminhar com o Senhor, conhecer a palavra de Deus. E ela começa a me dar testemunho que eu apresentei Jesus para ela. E ela hoje tem caminhado com Cristo e tem tido uma vida de vitória. Essa é a minha alegria, anunciar o reino de Deus. É ver alguém se achegar a mim, doente, enfermo, e eu dizer: o poder do Senhor te cura e te sara. E eu orar na certeza que o Senhor já liberou a cura. E depois a pessoa me comunicar que está curada, que está livre do mal, que está vivendo em paz e alegria e em salvação. Esse é o reino vivo, chegando à terra. E esse reino está disponível para todos os filhos de Deus. Basta você se aliar com a palavra de Deus e por esforço. Porque se muitos dos filhos de Deus soubessem da autoridade que está na tua mão, nos teus lábios, na tua vida, você falaria com poder essa palavra. E você deveria cumprir na sua vida e na vida de muitos a graça do Senhor e a salvação. E muitos que estão aprisionados seriam libertos. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Ele faz coisas grandiosas. Ele faz coisas tremendas. É tão maravilhoso quando a gente aconselha a um discípulo de Cristo para largar o pecado, esperar em Deus, nas suas promessas, e nós vemos aquela pessoa obedecer e renunciar às obras da carne. E quando a gente olhar e ver Deus provendo a bênção, a graça sobre aquela vida, e essa vida andando em triunfo na presença do Senhor, é tão maravilhoso. Vale a pena. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena andar nos seus caminhos. Vale a pena trazer o reino de Deus com violência. Essa violência de dizer não, de se levantar, de orar, de ler a palavra, de profetizar, de falar das grandezas de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ver pessoas libertas. Vale a pena ver famílias restauradas. Vale a pena pessoas que estão aprisionadas na mágoa, no ressentimento, se humilharem, pedirem perdão e liberar seus familiares. Eu tenho visto isso através do ministério que Deus tem me confiado. Eu tenho visto esses testemunhos chegando. E Deus é maravilhoso. O reino de Deus, aos olhos humanos, ele é invisível, mas aos olhos espirituais, ele é visível para aquele que crê. Você crê no reino de Deus, chegando à tua vida em verdade? Você usufruindo da graça, da unção e do poder de Deus de maneira plena? Nós vamos orar. Nós vamos orar para que esse poder te toque, para que esse poder transforme sua vida e você seja mudado num novo homem, numa nova mulher, num homem e numa mulher que serve a Deus em espírito e em verdade. É esse o propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Pai, nós te louvamos, porque o teu reino é chegado a nós.
através do poder do teu Espírito. A manifestação da tua graça é chegada a nossas vidas. Nós temos visto pessoas sendo tocadas e transformadas por esse poder. E eu sei nesta hora que pessoas, filhos teus que estão me ouvindo, estão clamando para que o poder dos céus o toque e o transforme. Porque muitos estão aprisionados por pecados, por situações que os paralisam, que os aprisionam. Oh Deus, mas como tu disseste, que o teu reino é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderarão dele. E eu declaro este poder, tocando agora seus filhos, tocando agora homens, mulheres, jovens e crianças. Este poder do alto dos céus transformando, este poder do alto dos céus agora libertando, este poder do alto dos céus agora curando. É um novo tempo de graça, poder e libertação sobre tua vida. Receba agora, receba agora. Receba desse poder que te toca, receba desse poder que te sara, receba desse poder que te cura, receba deste poder que te liberta. Toda escravidão vai embora, toda escravidão vai embora, porque Deus te tira do cárcere agora e te dá vida e vida em abundância. Receba dessa vida abundante sobre o seu espírito, sobre sua alma, sobre o seu corpo. Na autoridade do nome de Jesus, óleo de alegria desce sobre o teu espírito, óleo de alegria desce sobre o seu espírito, porque Deus transforma você num novo homem, numa nova mulher. Oh, aleluia! Não deixe o inimigo te enganar. Jesus foi tentado no deserto, ele estava ali trazendo o reino, e o inimigo estava ali assediando, oferecendo bandejas, mas ele disse não. E ele respondeu com o poder da palavra. Isso está em Mateus capítulo 4. Deus te quer fazer sábio, cheio da palavra, para que você responda àqueles que perguntam a respeito da tua fé, o porquê da tua transformação. E você vai dizer, porque eu estou trazendo o reino de Deus à terra. E o poder do Espírito está moldando a minha vida, modificando o meu viver dia após dia. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor seja derramada sobre tua vida, sobre tua casa e sobre tua família. Deus te chama para que você seja um novo homem, uma nova mulher. Gostou desse vídeo? Essa mensagem tocou a tua vida? Compartilhe essa mensagem. Se inscreva no canal, divulgue, porque Deus está fazendo coisas grandiosas do reino dele, sendo implantado na terra, através de homens e mulheres que andam em fidelidade. A graça e a paz do Senhor, em nome de Jesus.